Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje Deus me tocou esses dias, não, na verdade não hoje, né? Deus me tocou alguns dias atrás para que é, eu estudasse com você as lições da Escola Bíblica da editora Betel. Eu ando procurando alguns vídeos, às vezes alguma ajuda para lecionar na igreja que eu frequento e às vezes tenho dificuldade de encontrar. Então, a partir de hoje, eu quero, com a tua ajuda, fazer o melhor para Deus, fazer as lições. Então, eu ainda vou apanhar um pouquinho, porque eu gravo sozinho, eu estou tentando devagarinho. Eu tenho um canal chamado Minuto Conselhos de Deus, que é esse onde todos os dias são postados devocionais de um avatarzinho lá, uma palavra de Deus abençoada para o teu coração. E hoje eu quero começar esse projeto. Toda semana uma aula, nós vamos postar ela aqui antecipado, para ajudar você que é professor, para ajudar você que é aluno. Então, o que eu te peço é que coloque nos comentários o que você achou da aula, o que precisa melhorar. Eu preciso da tua ajuda para que você me ajude a melhorar, a fazer o melhor para Deus. Nós vamos orando, nós vamos fazendo, nós vamos trabalhando. Eu trabalho com várias outras coisas, então às vezes fica mais corrido, mas com a tua ajuda eu sei que eu vou conseguir. Então, coloque nos comentários e se a palavra falar com você, não esqueça, curta, comenta, compartilha, manda no grupo dos teus amigos, indica lá no seu grupo, lá, copia o link desse YouTube aqui, Minuto Conselhos de Deus, e toda semana vai ter uma lição daqui. Eu vou apanhar um pouquinho, às vezes, para poder compartilhar a tela aqui, mas tenha um pouquinho de paciência comigo. Então, nós vamos começar a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês. Aqui está a capa da nossa revista, né, desse trimestre. Espero que vocês estejam vendo certinho aí. Betel Dominical, que é a editora. E essa revista é a revista dos adultos. É a revista que nós vamos estudar esse trimestre, os 3 primeiros meses de 2025. E o texto é fabuloso para nós que somos pentecostais, para nós que somos de uma religião que acredita no poder do Espírito Santo, no Pentecostes. E o título da revista é Movimento Pentecostal. A chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, nós vamos passar hoje a primeira lição. Eu quero passar com você. Tenha paciência comigo. É a primeira vez que estou gravando. Eu acredito que nos próximos nós vamos acertar um pouquinho melhor. Espero que esteja dando para ver aí, ó. Então, essa é a capa da lição. Nessa revista, nós temos 13 lições, como em todas as revistas da Betel, né? A lição 1 que nós vamos ver hoje é a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. A segunda lição é em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Terceira, a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Quarto, o puritanismo, o movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Quinto, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Sexto, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Lição 7, o avivamento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Oitavo, o avivamento da Rua Azusa, aonde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Uma lição fabulosa, queridos, você não pode perder. Lição 9, o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Lição 10, os movimentos pentecostal e o neopentecostal, renovação e expansão no século XX. 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Lição 12, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. E a última lição desse trimestre, encerrando com a necessidade de avivamento no século XXI. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Essas são as três lições que concluem esse primeiro trimestre. O que eu posso te aconselhar é que não perca nenhuma semana. É como um fio vermelho, que ele vai começar na primeira e terminar na 13ª, e cada lição vai completar a que foi passada. Então você não pode perder. Se você não tem condição de, naquele dia, ir na tua escola bíblica dominical, busque aqui na internet, assista o vídeo, coloque as suas perguntas e vamos junto fazer o melhor para Deus.
conto com você. Vamos lá, então, para a nossa primeira lição? A descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Texto áureo. O que seria o texto áureo? O texto referência, aquele texto que dá sentido ao nosso estudo. E ele diz assim, ó: "E todos, não alguns, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Atos, capítulo 2, versículo 4. Nós poderíamos entrar um pouquinho mais nesse texto, mas nós vamos deixar ele pelo contexto das lições, que vão ser bem explicados. Verdade aplicada. Até que o Senhor venha, e ele virá, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que lhe entregou. Então, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Muitas pessoas têm investido na carreira própria, com o aprendizado do mundo, com os estudos que ele faz à parte, e começam a fazer a obra, mas ficam pelo caminho, porque não estão revestidos com o Espírito Santo. Isso é muito importante, porque Jesus mesmo diz: "Ficai, até que sejais do alto, cheios do Espírito Santo." Toda lição tem que ter um objetivo, queridos, e nós precisamos guardar esses objetivos. E aqui nós podemos ver, deixa eu até grifar aqui para a gente poder ver isso. Ah, quais os objetivos dessa lição? A primeira lição, qual que é o objetivo dela? Então, daqui embaixo, ó: reconhecer o cumprimento da promessa em Atos. Primeiro objetivo, eu tenho que reconhecer que em Atos, o primeiro livro após os evangelhos, ali está destacado o cumprimento, foi cumprido a promessa que Jesus fez. Segundo objetivo da lição, ressaltar o poder do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo é um vento, é algo. Mas o Espírito Santo é gente, e nós vamos ver isso. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E o último objetivo desta primeira lição é destacar a autoridade do Espírito Santo. O texto de referência que nós vamos debater em cima está lá em Atos, pode abrir a tua Bíblia aí para você acompanhar, o versículos de 1 a 4. E diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Você consegue imaginar esse texto, querido? Você consegue imaginar o poder de Deus nessa fase, nesse evangelho? Porque Deus tinha falado para ele: olha, vocês vão para um lugar, vão ficar reunidos, vão buscar proteção, e do alto será cheio do Espírito Santo. Só após vocês serem revestidos com isso que você vai poder tocar a sua vida para frente, você vai poder cumprir o chamado de Cristo. Então, nós temos que entender isso é fabuloso. Isso é maravilhoso e nós precisamos entender isso, queridos. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e essa lição vai trazer essas informações para nós. Com essa lição, nós vamos aprender, queridos, como receber isso. A introdução, o que nós vamos comentar nela? Em Atos capítulo 2, a promessa de derramamento do Espírito Santo se cumpre dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra. Independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que enfrentaram. Você acha que hoje é difícil? Em alguns países nós ouvimos falar da dificuldade. Eu já fui fazer missão no Peru, por exemplo, e você encontra uma certa resistência. Mas imagine na época de Jesus, aonde
os judeus, eles tinham se entrado num cerco de farisanismo, e aí eles impediam qualquer outra palavra, e eles não queriam nem que Jesus tocasse a obra de Cristo para frente. E aí, então, a perseguição era tremenda. Por isso que Deus falou assim, olha, vocês têm que ser revestidos com o Espírito Santo, o Pentecoste tem que aquecer no teu coração, você tem que ter força para isso. E o que nós temos que ter, querido, esse versículo que eu pus embaixo aqui, ó, um versículo muito importante. Deixa eu voltar ele aqui. Um versículo muito importante, queridos. Tenha paciência comigo aí. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Quando Deus promete algo, ele cumpre. Como ele prometeu que ele vai revestir com o Espírito Santo, era para aqueles povos reunidos e também é para hoje. Também é para hoje, porque hoje nós também precisamos de poder e autoridade para poder pregar o evangelho. Primeira lição, a promessa se cumpre. Guarde esse versículo, tá? Deus não promete e depois não cumpre. O que ele promete, ele cumpre. Deus falou que derramaria o teu espírito sobre toda a carne. Um texto famosíssimo. Aí eu coloquei ele até do lado nesse balãozinho marrom aí, ó. E acontecerá que depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso é tão importante, querido, que se você anotar até na primeira lição, a primeira lição que nós estamos, o primeiro tópico da lição, né, que ele está mostrando aí, ó, você vai ver que ele tem lá, ó, aqui, Joel 2, versículo 28 e 29, que é esse texto que nós lemos aqui. É isso daqui que é o texto dessa promessa. E aqui ele está de novo dizendo aqui, ó. Vamos lá, ó. A promessa no Novo Testamento, no Antigo Testamento, embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, então, se porventura você achar que o Espírito Santo não habitava, você tem esse monte de referências aí, ó, Gênesis, Êxodo, Número, 1 Samuel, 2 Samuel, Neemias, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, aonde o Espírito Santo já fazia uma obra lá. Então, o Espírito Santo não veio só depois que Jesus foi aos céus. No Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele já fazia. Pega a tua Bíblia, se você tiver um tempinho a mais, abre essas referências, você vai ver o mover do Espírito Santo lá. Mas o Senhor prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Essa foi a promessa, porque lá era para algumas pessoas escolhidas. O rei Saul, os 70 com Moisés, que tirou do Espírito e foi cheio. Já no Novo Testamento, quando ele começa a acontecerá que depois disso do quê? Depois da morte e ressurreição de Cristo, ele derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade, sobre todo aquele que quer e busca. Além de Joel, também outros profetas do Antigo Testamento falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Isaías 44, versículo 3, Ezequiel 39, versículo 29, Zacarias 12, versículo 10. Ele atua desde a criação e continua presente e atuante na vida da igreja hoje. Mas você entende que no Velho Testamento ele atuava em certas pessoas. Não eram todos que eram cheios do Espírito Santo. Olha depois aquelas referências que você vai ver. Algumas pessoas separadas por Deus eram cheias do Espírito Santo. Então, poucas pessoas tinham revestimento de poder, de autoridade. Mas no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, após ele ter ido para o céu, ele mandou o Consolador. E aí todos podem ser revestidos do Espírito Santo. Na verdade, todo cristão deve ser revestido com o Espírito Santo. Mas entenda, ser cheios do Espírito Santo, há uma diferença em ser batizado com o Espírito Santo. Isso é uma outra lição. Nós vamos ver futuramente aquelas lições que nós vimos lá. Mais para frente você vai ver o que é o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter coragem. Deus diz que nos daria um espírito de coragem, que quem é de Deus não é covarde, para pregar em todos os lugares a palavra de Deus. A nossa próxima lição
Continuando, né? Nós vimos o 1.1. 1.2, a vinda do Consolador. Primeiro, o que é Consolador? É quem consola, é quem ajuda, é aquele que te dá ensinamento ali, que te ajuda aquilo ali, ó. Jesus advertiu os discípulos sobre a sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus. A vinda de outro consolador após a partida de Jesus Cristo. Olha que interessante. O texto diz que a vinda de outro consolador. Por quê? Porque Jesus era o nosso consolador aqui na terra. É ele que andava com seus discípulos, que consolava, que ajudava, que curava, que libertava. Então ele diz, o texto diz que quando eu for para o céu, eu não vos deixarei sozinho. Eu vou mandar o outro consolador. Ele vai estar com você até o final. Para o pastor Ezequias Soares, escritor, o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como outro consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade. Podemos dizer, portanto, que era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do Pai, para que glorificado enviasse o Espírito Santo aos discípulos. João 15, 26. Com isso, Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao ministério da revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos. Está lá em João capítulo 16, versículos 12 e 13. O que nós entendemos? Que Jesus não podia parar o seu ministério aqui. O ministério dele não era morte, ressurreição, salvação, pronto, acabou. Não, ele tinha que ter uma continuidade. Por isso que o texto diz assim, ó, que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e faria ainda maiores. Mas quando? Quando fôssemos revestidos, cheios do Espírito Santo, porque o Consolador nos ajudaria. É isso que você tem que entender, é isso que tem que estar no nosso coração. Sem o poder do Espírito Santo, sem ser cheios do Espírito Santo, eu não consigo nada. Você não consegue nada. Podemos fazer com as nossas forças, mas isso vai fazer com que você, com o tempo, desanime, pare, deixa a obra pela metade. Às vezes a primeira perseguição, a primeira luta, você vai parar, você vai desistir, porque você não está cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te dá essa autoridade, esse poder. Nós vemos que os discípulos, antes de ser cheios do Espírito Santo, antes de estar reunidos no dia de Pentecostes, fugiram com medo de ser mortos ao lado de Jesus. Sumiram. Pedro negou Jesus. Por quê? Porque não tinha o revestimento do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos medo de falar para as outras pessoas ou de seguir verdadeiramente as palavras de Cristo, porque temos a nossa própria carne trabalhando. Mas quando você busca o revestimento, quando você se reúne e busca o revestimento do Espírito Santo, ele te dá força, ele te dá coragem. 1.3, o Espírito Santo no Pentecostes. Vamos entender o que era o Pentecostes? A festa de Pentecostes, também conhecida como a festa das semanas ou a festa da cega, está lá em Êxodo, Deuteronômio, era a segunda das três principais festas do povo judeu. Está lá em Levítico capítulo 23. Ela recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa. Por isso, Pentecostes, 50 dias depois da festa da Páscoa, que era a libertação do povo, que era para lembrar a libertação do povo do Egito. No dia de Pentecostes, aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Leia depois. Eu não posso fazer essa leitura agora, senão nós não vamos conseguir terminar. Todos que estavam ali, reunidos, foram cheios e revestidos de poder, como havia assegurado o Senhor. Ou seja, como Jesus tinha sido prometido. Se você ficar lá, você vai ser revestido. Não foi fácil, porque eles nunca tinham tido isso e estavam longe de Cristo, mas ficaram reunidos até que foram cheios. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o evangelho de Cristo com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Lembra?
Pedro, que tinha fugido, negado Cristo, primeira pregação dele, após ele estar cheio do Espírito Santo. Chegam para ele e falam assim: vocês estão bêbados, embriagados. Ele se levanta, revoltado, e fala: não, nós somos cheios do Espírito Santo. E faz uma pregação e 3.000 almas são convertidas ao Senhor. Essa é a importância do revestimento do Espírito Santo. Não se engane, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, não use de cara na igreja neófitos. O que são neófitos? Novos convertidos, ainda não foram cheios do Espírito Santo, mas buscai-os ser cheios do Espírito Santo. Olha que legal, foco na lição. Uma parte bonita dessa lição. Deus falou que derramaria sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2, essa promessa se cumpre, capacitando todo crente a ser testemunha de Cristo. Lembra de Números? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Ele prometeu. Você vai lá nesses versículos que estão aí, Lucas 24, 49 e Atos 1, 5. Ele prometeu e ele cumpriu. Por isso, o que ele promete, ele cumpre. Tem um balãozinho aqui do lado, queridos, aqui, ó, que tá o que eu ensinei. Na verdade, não é o eu ensinei que. Na verdade, é o que eu desejo que nesse primeiro tópico 1, que você tenha entendido. Jesus revelou aos seus discípulos um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda do outro Consolador após a sua partida. Então, o que você tem que entender? Jesus foi, mas quando ele foi, ele não te deixou só. Ele prometeu que viria o Consolador, o outro Consolador, que daria continuidade na obra. A diferença é que agora o Consolador, o Espírito Santo, estaria em nós. Não andando como uma pessoa física, como Jesus fez, mas dentro de mim e de você. Você entende isso? Que Jesus não nos deixou sozinho. Ele nos deu isso e nos deu autoridade através do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, querido, você não falta em qualquer culto. Você não abandona as leituras bíblicas. Você não fica murmurando com o que você gosta ou não gosta dentro da igreja. Mas você recebe autoridade. Autoridade para seguir a palavra dele, para se encher do Espírito Santo, para buscar dons espirituais. Vamos continuar? Próxima lição nossa. Segundo tópico. O poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino de salvação, o chamado de Deus ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus para o perdão dos pecados. Está lá, Atos 2, 11, 37, 38, capítulo 3, versículo 16 ao 20, capítulo 4, versículo 3. Ou seja, quando eles começaram a pregar, quando foram cheios do Espírito Santo, não pregaram por vontade própria, não pregaram por vaidade, não pregaram por orgulho. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, quando eles começam a resmungar, e fala assim: olha, tem alguns aí que estão pregando sem ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz assim: olha, é vaidade, não preocupa com eles não. Seja você cheio do Espírito Santo. Tópico 2.1. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. O que é isso? Na igreja primitiva, a primeira igreja lá em Atos, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Atos 2:47. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence a pessoa, você às vezes está pregando com uma pessoa e querendo que ela aceite Jesus, que ela se reconcilie com Jesus. Na verdade, quem faz isso é o Espírito Santo. O texto aí é bem claro, Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Então não é você que convence. Então não fique se achando que a tua pregação é bonita demais, que as pessoas estão aceitando Jesus porque você pregou bonito. Não. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão de pecados em toda a terra. Sendo assim, ainda hoje, dependemos do revestimento do poder para prosseguir anunciando o evangelho. Ou seja, essa promessa não acabou. Não pense que você
sem o revestimento do Espírito Santo, você vai ter a mesma autoridade que você teria cheio do Espírito Santo. Você pode decorar a Bíblia, você pode falar um monte de coiseira aí, você pode fazer estudo, ser bacharel, mas se você não for cheio do Espírito Santo, você não tem autoridade, poder para isso. Mais cedo ou mais tarde você vai desistir. Você está entendendo agora? Porque muitas pessoas começam um bom ministério, começam pregando para a rua e logo depois ele vai esfriando, esfriando até acabar, porque ele não foi cheio do Espírito Santo. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles aceitaram morrer por Cristo. Pedro, que fugiu com medo da cruz, quando Cristo foi crucificado, conta-se os teólogos que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. O medo vai embora. 2.2. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto. Ei, olha, se você continua sentado na tua igreja, só indo aos domingos para se alimentar, você está confortável, você fica querendo uma poltrona gostosa, um ar-condicionado, um ventilador bom perto de você, isso é conforto. Quero te dizer, falta você buscar o Espírito Santo, porque ele te tira da zona de conforto, ele te incomoda. Vamos lá. O Espírito habita no crente, fazendo com que abandone a sua zona de conforto e cresçam na fé. Os crentes da igreja primitiva permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra. Atos 8:4. Revestidos de poder pelo Espírito, que nos capacita a levar adiante o plano redentor de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Após receber o Espírito Santo, os apóstolos de Cristo saíram para pregar a palavra de Deus com ousadia. Atos 4:13. Lembra? Ninguém mais se preocupava. Eram prendidos, Paulo e Silas foi chicoteado, amarrado, e mesmo assim louvava o Senhor, porque estavam cheios do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você vai se concordar, se conformar com tudo. A tua vida pode estar indo de mal a pior, você não reveste do Espírito Santo, você não tem autoridade contra Satanás, você tem medo de expulsá-lo, porque você não foi cheio do Espírito Santo. Acredita, isso é promessa que cumpre até os dias de hoje. Creia nisso. 2.3. O Espírito Santo age na vida do pecador. A ação do Espírito Santo é abrangente e profunda. Mas, embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquela que lava, opera o novo nascimento e concede a nova vida. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. E Jesus ressaltou que o Espírito dá testemunho ao mundo acerca dele. Dele quem? De Jesus. Está lá em João capítulo 15, versículo 26. Abrindo parênteses aqui, tem muitas pessoas que querem só pregar o seu testemunho, o seu testemunho, o seu testemunho. O seu testemunho testifica, ajuda alguma fé. Mas nós fomos chamados para anunciar o testemunho de quem? Acerca dele. Olha o texto embaixo aí, queridos. Deixa eu ver se anota, eu tô apanhando um pouquinho nessa parte de anotar. Porque estão vendo que está ficando as últimas coisas que eu anotei aqui. Não era para ficar assim, mas na próxima eu garanto que nós vamos aprender. Olha aqui, ó. E Jesus ressaltou o que o Espírito dá testemunha ao mundo acerca de quem? Acerca de você? Acerca de mim? Acerca dele, do que Cristo fez, de que Cristo sara, de que Cristo cura, de que Cristo morreu para te salvar, de que através dele você é salvo. Tem muita gente querendo a glória para ele, mas a glória é de Cristo. Quem tem isso? João diz assim: olha, João Batista, que ele cresça e eu diminua, porque o testemunho é dele. Se eu fui curado, se eu fui restaurado, o testemunho é dele. A glória é dele. Nós temos que entender isso. Portanto, o Espírito Santo age poderosamente na evangelização em todo o mundo. Tá aí o texto está um pouquinho cortado, mas está lá em 1 Coríntios 2:1.
1 Tessalonicenses 1,5. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele te dá esse poder, essa autoridade. Quando você de verdade é revestido com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, quando de verdade a tua vida está transbordando do Espírito Santo, Paulo diz, né, que nós somos um vaso para ser cheios da unção de Deus, cheios do Espírito Santo. Ele diz ainda, olha, não se embriaga com vinho, que traz brigas, contendas, não, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque ele te dá força, ele te dá a profecia, ele te dá a revelação. Por isso é importante, e existem, queridos, muitas e muitas igrejas que não acreditam mais no poder do Espírito Santo, que falam que a promessa era só para lá, mas não, a promessa é até hoje, a promessa é para mim e para você. Busque ser cheios do Espírito Santo. O que eu ensinei? Ou seja, o que tem que ter compreendido no tópico 2. Você consegue compreender isso comigo? Você consegue entender isso? Ó? Um dos sinais de que o crente está na zona de conforto é a falta de comprometimento com o anúncio do evangelho. Consegue entender? É pesado. Você consegue entender isso? O que ele está dizendo, o que essa lição está dizendo é o seguinte: se você não tem vontade de pregar, se você não tem vontade de anunciar o evangelho, de dar testemunho de Cristo, se você tem vergonha de falar no teu serviço que você é evangélico, se você tem vergonha de falar na tua escola que você é crente, se você fica com vergonha perto de algum grupinho de amigos, porque você é diferente, você não quer, você está numa zona de conforto. Você não foi revestido com o Espírito Santo. E isso vai te trazer problemas, porque Jesus nos obrigou, é pesado, mas é isso, a pregar o evangelho. É ordem dele, é ordem. João capítulo 15, versículo 16, ele diz que não foi você nem eu que escolheu Jesus, não, mas foi ele que me escolheu e que te escolheu para que nós vamos, anunciemos, demos frutos e cuidemos desses frutos. Você entende que você só consegue isso com o Espírito Santo? Busque o Espírito Santo, ele vai te fazer orar mais, ele vai te interceder por você, ele vai lutar por você. É ele que te convence do pecado, do juízo. É ele que te convence de tudo, querido, que nós precisamos, da justiça. Então, presta atenção. Se você está confortável, não é bom. Deus precisa te incomodar. Vamos lá para o terceiro tópico e último dessa lição? Espero que estejam entendendo. Eu falo um pouquinho rápido, eu quero que não fique muito longo, porque tem muita gente que não tem paciência para isso. Mas não esqueça aí, me ajuda aí, compartilha. Vamos mandar para mais pessoas. É o primeiro vídeo. Coloque embaixo, me dê dica aí o que eu preciso fazer para melhorar para o próximo, para outra semana. Toda semana eu quero postar um vídeo aqui. Vamos lá, terceiro, a autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona aos discípulos de Cristo revestimento de poder, está lá em Lucas 24, 49, auxílio para vencer as adversidades, está lá em Marcos 16, versículo 17 ao 18, e capacitação para testemunhar o Evangelho, Atos capítulo 1, versículo 8. Então eu gostaria que nesse momento pegasse a sua Bíblia aí, queridos, pegasse a sua Bíblia, que você tem mais habilidade com ela. Anote esses versículos aí na tua Bíblia, vai lá, grifa ela com um grifa-texto, pega um grifa-texto desses assim, grifa lá, Lucas 24, 49, olha que ele te dá revestimento de poder. Entenda isso. Quando você tem o Espírito Santo, você tem poder. Ele auxilia para vencer, sabe, o pecado, as adversidades, as coisas contrárias, ele vai te dar força. E ele te capacita para testemunhar o evangelho. Essas três coisas o Espírito Santo sabe. O que é autoridade? Sabe quando você está trabalhando, o patrão chega para você e fala assim: ó, hoje eu estou te nomeando gerente da tua seção. Então, a partir de agora, você tem autoridade para comandar o teu setor. É o que o Espírito Santo te faz. Ele te dá autoridade para curar no nome de Jesus. Ele te dá autoridade para vencer as tempestades. Ele te capacita para falar do Evangelho. 3.1. O Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Lucas 24, versículo 49. Bem como os primeiros discípulos, hoje temos a mesma necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Porque o poder da igreja vem do Espírito Santo
e não da capacidade humana. Zacarias 4, versículo 6. Anota lá também, vai lá, lê lá. Queridos, isso é muito importante. A autoridade, o poder, às vezes você recebe o batismo com o Espírito Santo e Deus te capacita a impor as mãos sobre o enfermo e ser curado. Você tem que saber que a verdadeira pessoa que tem autoridade, ele é humilde. Ele sabe que quem cura é Cristo. Ele sabe que quem restaura é Cristo. O revestimento te dá esse poder, essa coragem de não ter vergonha. Porque muitas vezes você pode ser revestido do poder e ficar assim: será? E se eu colocar a mão e orar e não acontecer nada? Vou ficar com vergonha. Quando você é revestido com o poder do Espírito Santo, você impõe as mãos, você expulsa um demônio pela autoridade, não é por você. Você sabe que a autoridade que você recebeu, ela vai mudar histórias. Então, isso você tem que entender. Ele te reveste de poder. Busque esse revestimento. 3.2. O Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Atos capítulo 4, versículo 31. Não é aquela palavra, ai, Jesus te ama, tá? Tá bom? Se você não quer, não tem importância. Na hora certa. Não, 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 queridos. Ele te reveste com autoridade quando você diz e fala para a pessoa: Jesus quer mudar a tua história. Jesus vai mudar a tua vida. Olha que ele veio, morreu por você, por amor a você. Por tua causa, Jesus foi morto e crucificado. E na cruz do Calvário, ele levou os teus pecados. E hoje o Espírito Santo vem para te encher de encorajamento, para te dar força, para prosseguir a jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. Quando você não tem o Espírito Santo e está na zona de conforto, você é suscetível ao pecado. O diabo lança o pecado sobre a tua vida e você cai. Mas quando você é revestido do Espírito Santo e a tentação vem, o Espírito Santo vai falar para você: você vence ela. Parte para cima dela que você vai vencer. Busque esse encorajamento. 3.3. O Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Que é a grande comissão? É onde Jesus está lá em Mateus e Marcos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, e sobre você vai ter a autoridade de expulsar demônios, de curar enfermos, e eu vos ajudarei. Essa é a grande comissão, é a ordem que Deus deu para nós. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. Tem muita gente ouvindo a voz de Deus dentro da igreja, ouvindo a voz de Deus através da palavra, mas não obedece. Se não obedece é porque não está cheio do Espírito Santo, não tem temor ao Espírito Santo, não tem temor à palavra. E quem capacita isso é o Espírito Santo, então busca essa capacitação. Eu já vi pessoas que não sabem ler, pregando pregações melhor do que doutores. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. O apóstolo Paulo diz que ele pega aqueles que não são para fazer ser. Ele pega o caído, ele pega o louco para confundir os sábios. O Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, a realizar com eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e a anunciar a palavra. Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 4, versículo 31. É aquele que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. João, capítulo 14, versículo 26 e capítulo 16, versículo 13. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos faz lembrar passagens bíblicas que nós estudamos. Opa! Mas então nós precisamos estudar. Não tem como o Espírito Santo lembrar você de uma passagem bíblica se você não lê a Bíblia. Por isso que a escola bíblica é muito importante, queridos. Concluindo, que eu ensinei que, se não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Você já parou para pensar assim? Quantas pessoas pregam o evangelho pela rua, mas não ganham alma? Quantas pessoas saem e são missionários, fazem missão, mas não tem uma alma convertida? Ele não converte. Quem converte é o Espírito Santo. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele é capaz de esclarecer as Escrituras. Pedro foi capaz de esclarecer em primeira pregação 3.000, segunda pregação 5.000. Queridos, Deus quer te capacitar. Você entende isso? Para finalizar, a conclusão. Vamos fechar com chave de ouro aqui. Olha lá, ficou os desenhos aqui do que eu grifei lá. Depois eu preciso aprender como é que eu faço para não ficar isso. Conclusão.
à luz da revelação nas Escrituras, é necessário perseverar em oração, andar em espírito e anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, devemos nos encher do Espírito e cultivar um viver digno de membros de família de Deus, até que Cristo venha. Foco na lição. Os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino da salvação, o chamado de Deus ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus para perdão dos pecados. Você entende isso, queridos? Você conseguiu compreender o nosso estudo de hoje? Eu sei que foi, às vezes, um pouquinho rápido, é o primeiro vídeo, eu estou um pouquinho nervoso, um pouquinho tenso, mas espero que eu consegui transmitir alguma coisinha dessa lição. Para você que vai na escola bíblica, se você tem a tua revistinha, grifa ela, acompanha na Bíblia, seja presente na escola bíblica dominical, honre o teu pastor, honre o teu professor. Eu quero mandar um abraço gigantesco para o meu pastor Ricardo Oliveira, é o superintendente da escola bíblica, homem de Deus que se esforça para fazer com perfeição o serviço dado pela escola bíblica dominical. E vamos ter continuidade. Espero que você tenha gostado, mas eu preciso. Coloque nos comentários. Me ajuda aí. Compartilha esse vídeo aí para mais e mais pessoas. Eu quero que cada dia mais nós buscamos um pouco de excelência nisso aqui. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Essa foi a primeira lição. Vamos ter várias ainda tem mais 12 aí para frente, para que eu melhore, para que você entenda, para que você se capacite. E estamos aqui juntos. Estamos aqui juntos. Então, ó, conselho. Como você é cheio do Espírito Santo? Orando, jejuando, fugindo do pecado. Faça isso e você vai ser cheio. Não pare de buscar. As pessoas têm parado de orar. As pessoas têm desistido de buscar os revestimentos, de buscar os dons espirituais. E Deus quer isso para nós. Amém? Vamos orar para terminar? Querido papai, obrigado por esta aula. Obrigado pelos ensinamentos que o Espírito Santo nos trouxe. Obrigado, Senhor, pelo revestimento, por essa pessoa que está acompanhando, Senhor, esse vídeo. Dê, Senhor, cada dia mais graça e ajude-nos, Senhor, a perseverar em oração, buscando cada dia mais ser cheios do teu Espírito. Obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus vos abençoe.